Movimento. Ele acontece e é uma parte fundamental do nosso dia a dia. Grande parte das invenções da humanidade se resumem a mover um objeto de um lugar para o outro de forma correta. Não é surpresa que a pergunta como o movimento funciona é uma das questões mais antigas da ciência e da filosofia, e tem uma rica história que nos ensina não somente física, mas também nos mostra como o pensamento e conhecimento da humanidade evoluiu ao longo de milênios. Hoje nós sabemos que objetos têm a tendência de conservar o seu movimento. Isso é, um corpo em movimento tende a continuar em movimento a menos que uma força atue sobre ele. Você talvez tenha ouvido falar sobre isso só que com outro nome, que é a primeira lei de Newton, ou às vezes chamada de lei da inércia. Essa propriedade que os objetos têm de se manterem em movimento quando já estão em movimento, ou de ficarem parados quando já estão parados, é quase uma forma de teimosia. Mas não se enganem, porque entender como as coisas se movem foi um processo extremamente difícil. Foi um processo de busca e estudo da própria natureza que foi desde a filosofia da Grécia Antiga até a famosa teoria da relatividade que hoje faz parte da cultura popular. Mas como nós viemos a entender o movimento como entendemos hoje? O que levou Newton especificamente a pensar em suas 3 leis do movimento? Na filosofia de Aristóteles, que era um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, os corpos celestes que ficavam acima da Lua, onde tudo era eterno e iria permanecer daquela maneira até o fim dos tempos, terra, água, fogo e ar. Pedra cai até o chão, a água escorre até o mar, o fogo de uma vela tenta subir até ficar acima do ar e assim vai. Em palavras mais simples, se você tem velocidade, então você precisa de uma força gerando e mantendo essa velocidade. É como se existisse algum objeto invisível que puxava os objetos que estavam se movendo. Mas não se engane porque isso não é nada óbvio. Se eu jogo uma pedra para cima, quantas forças atuam sobre ela? Uma, que é a força-peso, ou 2, que são a força-peso e a força com que eu joguei a bola para cima? A resposta correta é apenas a força-peso, e nós só entendemos isso há 300 anos. Se você por acaso escolheu a resposta errada, não se sinta mal, porque isso não é nada trivial. Aristóteles também errou. A explicação que Aristóteles dava para esse tipo de movimento é que a pedra se deslocava no ar, ela empurrava o ar à sua frente e criava um vácuo atrás de si. Isso fazia o ar circular ao redor da pedra, gerando a força que empurrava ela para cima. Isso levou a uma nova teoria do movimento, o ímpeto. A ideia do ímpeto é que, uma vez que a pedra fosse arremessada, ela se lembraria da força que foi feita sobre ela pela minha mão. Mas conforme ela se afastava, esse ímpeto ia, de certa forma, se desgastando. Então a pedra voltava a cair. É como se a pedra tivesse algum tipo de memória das forças que foram aplicadas sobre ela. Sim, a primeira lei da inércia apareceu com Descartes e não com Isaac Newton. Para Descartes, os corpos possuem uma quantidade chamada momento, que pode ser interpretada como a quantidade de movimento total de um objeto. Descartes quase acertou, porque para ele o momento era a velocidade de um objeto multiplicada pelo seu volume. Só que hoje nós sabemos que não é o volume que importa, e sim a massa do objeto. Primeiro, o caso mais simples, que é um corpo se movendo em linha reta sem forças atuando nele. Como nenhuma força atua nele, essa quantidade física que nós chamamos de momento nunca vai mudar. Ou seja, o movimento desse corpo vai ser o mesmo para sempre. Essa é a tão famosa primeira lei de Newton, popularmente conhecida como lei da inércia. Ela diz que se você tem um corpo se movendo com velocidade constante, ele continua com velocidade constante, a menos que você aplique uma força nele. Mas e se uma força atua sobre esse corpo? Como é que nós descrevemos isso? Nós já sabemos que o momento se conserva caso não haja forças. Então, de alguma forma, a força deve estar associada com alguma variação de momento. Vamos supor que você tem essa caixa, e ela está se movendo. Você quer aumentar a velocidade dela. Para isso, você precisa adicionar movimento nela. Você faz isso empurrando. Você empurrar a caixa para fazer ela ir mais rápido significa que você aplicou uma força. E essa força, por sua vez, causou uma variação na quantidade de movimento, que se traduz em uma velocidade maior. Mas espera, se a sua velocidade variou, você tem aqui outra grande quantidade física que conhecemos como aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, e ela diz que a força que atua em um corpo é igual à variação do momento. Só que você provavelmente viu essa mesma lei com outra cara, o F igual a ma, ou força igual a massa vezes aceleração. Mas nós ainda não acabamos, e podemos chegar em mais uma lei do movimento usando a conservação do momento.
Imagine que você chuta uma pedra. Esse chute aplica uma força nessa pedra. Como resultado, a pedra sai voando, o que significa que ela ganhou velocidade e, por consequência, momento. Mas como o seu pé entrou em contato com a pedra, essa pedra também aplicou uma força no seu pé, e você fica gritando de dor excruciante. Isso que você sentiu foi o momento que a pedra passou para o seu pé. Essa é a terceira lei de Newton, que diz que toda força gera como reação uma outra força de mesma intensidade, só que na direção oposta. A força que você aplicou na pedra é a força que a pedra aplicou no seu pé, mas no sentido contrário. Considere isso uma vingança da pedra por você ter chutado ela. Essa é a famosa lei da ação e reação.